Fala galera, vamos acompanhar mais um debate aqui do jogo do Flamengo e Fluminense, né? O Flamengo vencendo o Fluminense, né? O Flamengo vencendo por 2-0, uma vitória até que tranquila do Flamengo, né? Sobre a equipe do Fluminense do Fernando Diniz, que tem caído muito de produção nos últimos jogos, né? E são 5 jogos do Fluminense sem vencer e também sem fazer gols. Vamos acompanhar o F360 falando tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Fluminense. O link está na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Diniz falaram depois do jogo. Para mí es una alegría ser parte de esta revancha que tuvo Timi con lo que pasó con Fluminense en el torneo Carioca. Entonces, y en el momento también de Fluminense, porque es un Timi muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces, contento, feliz, porque es un paso hacia adelante. En medio de un cambio de una troca de entrenador, de una troca de forma, de sistema. Entonces, valoro mucho la vitória de hoje. É muito bom assim que a minha resposta vai ser a mesma. Você pega lá quando a gente ganhou o Campeonato Carioca, que infelizmente as pessoas que militam no futebol, e muita gente da imprensa inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e tampouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito. Falei para vocês aqui, o time começou a dar sinais de reação e jogar bem a maior parte dos jogos, principalmente esses 2 últimos jogos. E é assim que acontece. A gente jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente. Porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos, muitas vezes. O futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então assim, o Fluminense nunca esteve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Tá aí Fernando Diniz e também o Sampaoli, os dois explicando, analisando o que aconteceu ontem no Maracanã. Números de Flamengo 2, Fluminense 0. Posse de bola muito maior para o tricolor das Laranjeiras, 71-29. Ações na área rival, aí ó, Flamengo 21 contra 14, chutes 12-9, 5 do Flamengo e só 2 do Fluminense. E aí chama atenção não só os números desse jogo de ontem, com apenas 2 chutes certos, mas dos últimos jogos do Fluminense a bola tá chegando pouco pro Cano, grande artilheiro. Grandes chances, 4. Olha, posso estar errado, para mim foram mais, hein? Mas eu confio nos números da nossa produção. Mas para mim foram 4. Só naquele final ali, naqueles contra-ataques, dá umas 3. E tem que contar os 2 gols, né? Então, e aí, professor, que análise você faz do jogo e das explicações ali dos técnicos? Então, ali no alto, eu estava no alto da nossa tela, melhor o campo todo? Não, porque justamente na parte principal do campo, o melhor ontem foi o Flamengo. Em relação ao primeiro jogo, acho que teve uma diferença. No primeiro jogo, o Flamengo, na qual ali a saída de bola, sufocou. Ontem, o Fluminense deu uma resposta a isso. Ele também estava disposto a isso. Mas o Fluminense não achou a tal brecha. Durante o jogo inteiro, eu acho que tem uma justificativa bem palpável, a gente deve falar mais sobre isso no programa de hoje, que é o Fluminense estar acéfalo do seu lado esquerdo. Mais do que um nome ou outro, tem um lado do Fluminense aí que o time não está podendo contar. Então, o Diniz tem razão no sentido do domínio, de que o Fluminense ficou com a bola, mas ele foi muito pouco efetivo com ela, como vencendo. Eu não vou dizer as 4 últimas derrotas, porque tem que dar um desconto no jogo da Bolívia, que ele não era o Fluminense. Mas pelo menos 3 partidas, 3 testes de fogo que o Fluminense teve, e um deles, inclusive, inclui o Botafogo, que é um clássico. Botafogo, Corinthians e ontem Flamengo, o Fluminense ficou devendo.
Então precisa melhorar. Foi justa a vitória do Flamengo. O Flamengo não foi brilhante, mas foi muito mais efetivo e participativo o jogo inteiro. Apesar dos seus problemas físicos, né? É um time que você percebe que mostra a gravata ali antes do jogo acabar. E ontem poderia ter feito mais. Naquele final de jogo lá, o gol do Gabigol já estava maduro 3 lances antes. Cebolinha foi fominha num lance ali. O Fluminense ali já tinha se aberto também, tentado alguma coisa que não conseguiu o jogo inteiro. Achou uma classificação justa. Eu não sei se vocês têm a mesma visão, mas principalmente ali na primeira metade do primeiro tempo, o Fluminense já estava com muito mais posse de bola, mas boa parte dessa posse de bola aí no seu campo de defesa, às vezes acuado, trocando bola dentro da área. Isso é normal no Fluminense, para tentar sair. Mas desde o início, na minha visão, já estava com dificuldade, muito mais com a bola, mas não conseguia chegar perto do gol do Flamengo. Ou você viu diferente, grande Eugênio? Não, é isso. É importante a gente lembrar que do outro lado estava o Flamengo. Não estava qualquer time. O Flamengo presente, porque Sim. ultimamente vinha ali... Mas ainda assim, um Flamengo que vem de bons resultados. Não está jogando o que a gente imagina que o Flamengo possa jogar, mas ele está conseguindo ganhar. Ele está se readaptando, se equilibrando e conseguindo bons resultados. Então, o Fluminense, como o Diniz falou ali, ele diz que não está no céu nem no inferno, mas ele sofreu uma queda de produção. Essa queda vem acontecendo ainda quando o Fluminense conseguia as vitórias. Vamos voltar lá atrás do jogo com o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu tirar o Fluminense do prumo. O Fluminense ganhou de 2-0 do Cruzeiro, aliás, foi o jogo que o Alexander se machucou, mas já ganhou no final sofrendo, com o Cruzeiro martelando, pressionando, o Fluminense tendo que abrir mão da posse de bola e voltando para se defender. Contra o Cuiabá já não jogou bem, venceu, mas sem mostrar aquele futebol, perdeu o elan daquela construção coletiva, troca de passes, e a partir daí os resultados pararam de aparecer. Ontem, mais uma vez, lembra que no primeiro jogo, como o professor já colocou aqui, o Fluminense jogou muito mal, sufocado que foi pelo Flamengo. O Flamengo, nos 2 jogos dessas oitavas de final da Copa do Brasil, já foi melhor que o Fluminense. Então, está nítido que o time perdeu. É óbvio que passa pelas saídas do Marcelo e do Alexander, ontem também do Felipe Melo, porque é um jogador importante nessa troca de passes, mas o Fluminense tem essa dificuldade e não está encontrando soluções para lidar com isso. Talvez, quando os jogadores voltarem, ok, o fato é que os adversários entenderam uma maneira de tirar o Fluminense do prumo. Essa maneira passa muito pela parte física, porque exige intensidade, o adversário tem que se doar ao máximo para impedir o jogo do Fluminense de funcionar, mas os adversários estão conseguindo fazer isso. Ontem o Flamengo conseguiu mais uma vez. Eu acho que a posse de bola total do jogo, de ontem, ela é muito ditada pelo andamento do placar. É um início de jogo muito equilibrado. O Fluminense também subiu marcação, o Flamengo pressionava, era um jogo de muita disputa, picotado, todo mundo querendo a bola e ninguém conseguindo produzir muito. Até que saiu o gol. E o gol sai relativamente cedo no jogo, 1/4 do jogo, mais ou menos, ali, por volta dos 30 minutos. A partir daquele momento, o Flamengo passa a administrar uma vantagem que ele tem. E é natural que ele dê a bola para o Fluminense. A questão toda, e aí o Diniz fala, ficamos com a posse de bola, nós vimos ali 71%. A posse de bola representa muito pouco. O que representa é o gol, é o resultado. A posse de bola é uma maneira da gente ler o que aconteceu no jogo. Ou às vezes não acontece o gol, mas você, além de posse de bola, você tem muitas finalizações, você leva perigo ao gol adversário, aí tudo bem. Sim, aí conta. Mas não foi o caso, né? Como você falou. A bola não chega no cano há quanto tempo? Em condições boas de finalização. Não é no jogo de ontem. Ele está sem fazer gol há 5 partidas. Ele está sem aparecer. Assim, porque a bola não chega. Jogo, né? Ele é o finalizador. A bola não chega. Ontem a gente viu o Cano voltando para fazer falta na lateral direita. Por quê? E aí é um problema do Fluminense. Quando eu falo aqui do andamento do placar. Eu fui buscar os números. Nos últimos 9 jogos em que o Fluminense sofreu o primeiro gol, ele perdeu 7. Só virou uma vez. Empatou o outro. Ou seja, é um time que não sabe lidar com a adversidade do placar. Porque o adversário baixa a linha, bloqueia lá atrás e ele não está conseguindo gerar jogo. E o Flamengo fez isso. E pior do que isso, mais do que dificuldade de gerar jogo, ele se desarma completamente na defesa. O Diniz vai naquele desespero, tira zagueiro, tira lateral. Ontem,
como terminou o jogo... Tirou o Guga e colocou o Pirani, da não foi? defesa, só tinha o Nino. Só tinha o Nino. Não tinha mais o Samuel Xavier, não tinha mais o Manuel, não tinha mais o Guga. A defesa terminou com o Pirani de lateral direito, Nino, André e o Isaac, que é atacante, teoricamente como lateral esquerdo, que na verdade estava como ponta esquerda. Escancarada. O Flamengo teve uns 5 O contra-ataques. Fluminense foi de qualquer jeito, como tinha ido já contra o Corinthians no domingo, toma o segundo gol num contra-ataque, porque estava todo aberto. O Diniz se abre, ele perde qualquer equilíbrio. Até dá para entender, eu estou perdendo o jogo, 1-0, 1-0 não me interessa, eu vou tentar o gol. Só que ele perde a organização. Ontem, no final, era um monstrengo em campo. Você olhava, tinha 3 jogadores de ataque. O Cano, o Alan e o John Kennedy. Fazendo o que em campo? Nada, porque a bola não chegava, porque não tinha meio campo. Então, ele se desorganiza demais. E aí acaba perdendo o jogo por placares maiores. A gente tem números, Eugênio. Você citou também o Cano. A gente tem números do que tem acontecido ultimamente, porque, como o professor também enfatizou, a bola está chegando pouco para o Cano. Pouco fornecimento, gostou dessa? Delivery. Passes recebidos pelo Cano nos últimos 5 jogos. Apenas 4 passes recebidos dentro da área rival. Parece aquele joguinho que a gente catava. Como é que era aquele joguinho? Pega a vareta? Pega a vareta. Não podia mexer. Varetas bem espalhadas aí. Dentro desse monte de vareta, só teve 2 grandes chances. Breler, o Diniz falou não estava no céu, também agora não estou no inferno. Mas antes, lembrando uma música antiga, ele estava mais perto do paraíso. Lembra? Estou a 2 passos do paraíso. O paraíso está mais longe do Fluminense. Não agora. sei se vou voltar. Não sei se vou voltar. Hein, Breler? A luta é pra voltar, né? Então, o Cano realmente tem tido menos oportunidades claras e o Cano precisa, porque ele é um definidor. O Cano desperdiça pouquíssimas oportunidades que tem na frente do gol e dentro da área. Só que como a bola deixa de chegar, o jogo flui menos, o Cano é obrigado a sair mais da área, joga numa zona que não é a de conforto dele. E quando essas oportunidades aparecem, não são limpas. Ontem ele teve uma finalização de cabeça tentando se antecipar o Davi Luiz e outra ali que ele mata no peito. Até foi uma oportunidade, a gente pode até qualificar como essa daí, uma oportunidade, mas ainda assim, pegando de primeira, não é aquele gol perdidaço, tinha jogador do Flamengo para travar. Então ainda eu vejo que o Fluminense pode fazer mais pelo Cano, ajudar mais o centroavante, até pelas características dele. E no aspecto do Diniz, a gente até tinha ali uma pergunta, né, sobre se o Sampaoli foi superior ao Diniz nesses confrontos. Eu vejo que é meio injusto, tanto com o Diniz quanto com o Sampaoli, resumir esses duelos ao papel dos técnicos. Porque e até o Gabigol cita isso ontem, tem 40 dias de trabalho, ainda é um trabalho incipiente, buscando o time ideal, buscando soluções. Outro tem mais de 1 ano, já com um trabalho mais desenvolvido. Mas, por outro lado, olha as opções que o Sampaoli tem para o segundo tempo, para mudar a cara do jogo, para manter a intensidade do Flamengo, e as do Diniz com os desfalques. Então, eu entendo que o Diniz pode fazer mais, ele reconhece que o momento do time não é bom, mas a gente precisa observar também as limitações de elenco do Fluminense. O Fluminense, quando não tem o Keno, não tem nenhum jogador de velocidade. E aí a gente está falando, o Eugênio citou muito bem, a dificuldade de romper uma linha de defesa bem postada. Você precisa ter pelo menos um ali que vai te dar um arranque, que vai tentar 1 contra 1. E o Fluminense não tem jogadores com essas características. Sabe quem tem tentado? E não está conseguindo, até porque eu acho que está no limite, é o Arias. O Arias tenta ir para cima da marcação, ele tenta ir sozinho, contra mas ele não está conseguindo sucesso. E também porque o Arias é um jogador que joga sim pelo lado, mas é muito construtor. Ele tenta se associar ao Ganso, Samuel Xavier, ele vai muito por dentro, não é um ponta. Então, quando o Fluminense tem o Keno, só o Keno já ajuda demais a fluir, a ter uma variação, a surpreender o adversário. E é o Keno que tinha a ajuda luxuosa ou do Alexander ou do Marcelo. Então você perde uma parte desse time, isso daí impacta para um elenco que não é tão recheado e tão farto como o do Flamengo. O Diniz muitas vezes é cobrado, ele recebe cobranças desproporcionais. Uma coisa é criticar e reconhecer que o time não está jogando legal e pode fazer mais, como ele já fez.
Outra é dizer que chegou no limite, bateu no teto, o treinador não consegue tirar mais. Por isso eu vejo que o Diniz foi muito sensato na entrevista, reconhecendo erros, mas também apontando que o time tem evoluções. Contra o Corinthians no primeiro tempo, por exemplo, não foi aquele time de construção pobre e estéril. Foi um time que conseguiu finalizar. O Fluminense termina com 22 finalizações, foi até melhor em finalização no primeiro tempo. No segundo, muita finalização precipitada, muito erro de finalização. Mas no primeiro tempo, sim, criação e finalização, contundência, acabou desperdiçando as oportunidades. E ele até cita, contra o Cuiabá, o Fluminense foi pior do que contra Corinthians e Flamengo. Ele citou os dois jogos citados pelo Eugênio. Sim. Ele citou. E galera, esse foi o debate aí do pós-jogo do Flamengo e Fluminense. Flamengo vencendo por 2-0 e conseguindo a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Agora resta para o Fluminense Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Menos um título aí que o time do Fluminense possa conquistar, né? Agora o Fluminense vai focar total no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O Fluminense praticamente já encaminhou sua classificação para oitavas de finais da Libertadores, né? No Campeonato Brasileiro a equipe do Fluminense também decaiu muito, né? São 5 jogos sem vencer e também sem fazer gol, né? O Cano tá passando em branco, a bola não tem chegado com tanta qualidade, quando tem chegado também ele não tá conseguindo aproveitar. Já o time do Flamengo, né, conseguiu fazer um jogo bem seguro, né? Não foi o jogo que o Flamengo costuma fazer, porque o jogo do Flamengo é posse de bola. Nesse jogo o Flamengo fez o contrário, deu a bola pro Fluminense e se defendeu, né, e conseguiu achar os gols, que foi o mais importante, né? Não teve posse de bola, mas teve os gols, que foi importante para a classificação na Copa do Brasil. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Você que está chegando aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.